Líderes mundiais se reuniram no Rio de Janeiro para a 19ª Cúpula do G20, que ocorrerá de 18 a 19 de novembro, com o tema Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. As chegadas começaram no sábado, 16 de novembro, com figuras proeminentes, incluindo o presidente francês Emmanuel Macron, o presidente chinês Xi Jinping, o presidente argentino Javier Milei, o ministro russo das Relações Exteriores Sergei Lavrov, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, o presidente turco Tayyip Erdogan, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e o presidente chileno Gabriel Boric. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi e o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol se juntaram à Assembleia na noite de domingo, completando a lista de líderes para a cúpula deste ano. O Brasil adotou medidas de segurança extraordinárias para garantir a segurança do evento, após uma tentativa frustrada de atentado à bomba no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, ocorrida poucos dias antes, em 13 de novembro. Tropas, veículos blindados e navios de guerra foram deslocados por todo o Rio de Janeiro, com as autoridades determinadas a evitar qualquer tipo de perturbação a este importante encontro. O presidente chinês Xi Jinping chegou no domingo, após participar da reunião de líderes econômicos da APEC em Lima, no Peru. Sua visita ao Brasil tem dois objetivos: participar da cúpula do G20 e realizar uma visita de Estado a convite do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Ao chegar na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, Xi foi recebido por autoridades brasileiras de alto escalão. Durante sua estadia, espera-se que Xi e Lula realizem conversações bilaterais, com foco no fortalecimento das relações entre os dois países e na discussão de questões internacionais e regionais urgentes, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da China. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, também foi destaque antes da cúpula, apelando aos líderes do G20 para que utilizem sua significativa influência na resolução de questões globais críticas, especialmente as mudanças climáticas e a paz internacional. Falando no Rio de Janeiro no domingo, Guterres alertou que 2024 está a caminho de estabelecer novos recordes de temperaturas globais, poucos dias depois de participar da Conferência Climática COP29 em Baco. Ele enfatizou a necessidade urgente de ação em zonas de conflito, como Gaza, Ucrânia e Sudão, e fez um apelo aos países do G20 para que liderem os esforços em financiamento climático e construção da paz. Os países do G20 representam 85% da economia global e são os maiores contribuintes para os bancos de desenvolvimento multilaterais, que desempenham um papel fundamental no financiamento climático. No entanto, também são responsáveis por mais de 3/4 das emissões globais de gases de efeito estufa. As tensões diplomáticas estão elevadas à medida que essas questões são agravadas por desenvolvimentos políticos nos Estados Unidos. O presidente eleito Donald Trump estaria se preparando para retirar o EUA novamente do Acordo de Paris sobre o clima, enquanto também reverte políticas climáticas-chave introduzidas pelo presidente que está deixando o cargo, Joe Biden. Biden, que visitou a floresta amazônica antes de chegar ao Rio de Janeiro, pediu aos líderes do G20 que priorizem a proteção ambiental e as reformas no financiamento climático durante suas declarações. O chefe da ONU para o Clima, Simon Stiell, reforçou essa urgência em uma carta dirigida aos líderes do G20 no sábado, pedindo o aumento de subsídios para os países em desenvolvimento e reformas nos sistemas financeiros multilaterais. No entanto, as divisões que dificultaram o progresso na COP29 em Baco estão-se refletindo nas discussões do G20, com diplomatas alertando que alcançar um consenso pode ser mais desafiador do que nunca. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse: "E eu vim ao Rio com uma mensagem simples: os líderes do G20 devem liderar e os países do G20, por definição, têm um imenso poder econômico e grande influência diplomática. Eles devem usar isso para enfrentar os principais problemas globais." A crise climática atingiu mais um recorde, com 2024 provavelmente sendo o ano mais quente da história. Vemos os impactos em todos os lugares, e não é preciso olhar muito longe para encontrar a seca na Amazônia e as horríveis inundações no sul do Brasil. Paz em Gaza, com um cessar-fogo imediato, a liberação imediata de todos os reféns e o início de um processo irreversível em direção à solução de 2 Estados. Paz no Líbano, com um cessar-fogo e passos significativos para implementar integralmente as resoluções do Conselho de Segurança. Paz na Ucrânia, seguindo a Carta da ONU, as resoluções da ONU e o direito internacional. Paz no Sudão, com os líderes pressionando as partes em guerra para acabar com a violência horrível e com as crises humanitárias desesperadoras que estão sendo desencadeadas sobre os civis. Em todos os lugares, a paz exige ações fundamentadas nos valores da Carta da ONU, no Estado de Direito e nos princípios de soberania, independência política e integridade territorial dos Estados.
À medida que a cúpula começa, a atenção do mundo permanece voltada para o Rio de Janeiro. Os resultados dessas negociações de alto risco moldarão os esforços globais em relação às mudanças climáticas, à paz e à estabilidade econômica, deixando uma marca indelével no cenário internacional.